Isomeria. Isômeros são compostos de mesma fórmula molecular, mas que diferem entre si em alguns aspectos. Isomeria plana. Estuda os isômeros em sua estrutura plana. Podem ser isomeria de função, possuem a mesma fórmula molecular, mas funções e estruturas que diferem. Exemplo: álcoois e éteres. Neste exemplo, os éteres e álcoois têm a mesma estrutura molecular, C2H6O2. Porém, os éteres têm oxigênio, enquanto os álcoois têm hidroxila OH em sua estrutura. Ou seja, tem a mesma estrutura plana, mesma estrutura molecular, mas com funções diferentes. Isomeria de posição. Os isômeros têm diferença na posição de um grupo funcional, uma ramificação ou insaturação. Exemplo. Neste exemplo, vemos 3 chilenos que se diferenciam entre si pela posição das ramificações metil. Isomeria de cadeia. Tem a mesma molécula, mas possuem 2 diferentes tipos de cadeia, aberta e fechada. Exemplo. Nesse exemplo, vemos um propeno e um ciclopropano. Ambos são hidrocarbonetos e possuem a mesma forma molecular, porém estruturas distintas. Isomeria de compensação ou metameria. As substâncias possuem mesma função e mesma cadeia, mas se diferem quanto ao heteroátomo. Exemplo. Nesse exemplo, percebemos que o heteroátomo N se encontra em posições diferentes, estando na extremidade da primeira substância e no centro da segunda. Isomeria dinâmica ou tautomeria. Os compostos fazem parte de funções diferentes, mas estabelecem equilíbrio em solução. Exemplo. Isomeria geométrica. É um caso de isomeria espacial, onde os 2 isômeros se diferem por suas disposições espaciais, geralmente pelas ligações dos carbonos. Isomeria geométrica cis-trans. Os ligantes de cada átomo de carbono que realizam ligações duplas entre si devem ser diferentes, mas iguais aos ligantes do outro carbono. Trans significa através de e cis significa próximo de. Exemplo. Nesse exemplo, é possível perceber que os átomos ligados aos carbonos são diferentes quanto às suas disposições nas moléculas. Isômeros geométricos cis. Ligantes iguais se encontram no mesmo plano espacial. Isômeros geométricos trans. Ligantes iguais se encontram em diferentes planos espaciais. Cis pode ser substituído pela letra Z e trans por E, para identificação e nomenclatura das substâncias de forma mais fácil. Essa regra é determinada pela IUPAC. Para que a isomeria aconteça em ciclos, pelo menos 2 carbonos do ciclo devem apresentar ligantes distintos entre si. Isomeria óptica. É um tipo de isomeria espacial caracterizada pelos desvios que os compostos apresentam quando colocados em contato com o plano de luz polarizada, ou seja, as substâncias apresentam a mesma molécula, mas se diferem por seu comportamento quando expostas à luz. Ela sempre apresenta um carbono assimétrico, ligado a 4 grupos diferentes. São os chamados isômeros opticamente ativos, que podem se comportar da seguinte forma. 1. A luz é desviada para a direita.
Nesse caso, a substância é chamada de dextrógira. 2. A luz é desviada para a esquerda. Nesse caso, a substância é chamada de levógira. Uma substância pode ainda se comportar das duas maneiras, sendo chamada de enantiômero. Esse tipo de molécula possui uma estrutura semelhante a uma imagem refletida por um espelho. Pode acontecer ainda da luz não ser desviada. Quando isso acontece, diz-se que a atividade óptica da substância é inativa. Isso ocorre quando há a junção das duas formas de dissipação da luz, recebendo o nome de misturas racêmicas.